senhora acadêmica, Nélida Pinhon, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos que nos honram com a sua audiência e a sua participação pela internet. Damos sequência ao Seminário Brasil-Brasis, hoje com o tema A Língua Portuguesa e o Poder. O Brasil-Brasis, neste novo formato, como já é do conhecimento dos senhores, ele se faz em torno de um acadêmico, de um representante da academia, que apresenta as suas considerações sobre o tema. E, num processo de livre escolha e de livre discurso, tanto ele pode se fazer no diálogo com os seus convidados, num diálogo de intercomunicação, ou ele se pode fazer de discursos paralelos. Devo uma explicação em função da programação de hoje. Nós deveríamos ter conosco aqui Felipe Fortuna, o diplomata Felipe Fortuna, que, por razões literalmente meteorológicas, não pôde estar presente. Ou seja, o teto do aeroporto Santos Dumont fechado impediu que ele se deslocasse de Brasília até aqui. Mas ele nos fez a gentileza de nos enviar o seu texto, que então eu lerei depois da apresentação do nosso querido Alberto da Costa e Silva e da intervenção de Nelson Melo e Souza. Não menos querido. Não menos querido. Vou modificar um pouco a ordem protocolar do seminário e combinei, como viram, combinei com o coordenador e titular da mesa que eu apresentaria os dois conferencistas antes da sua participação, para deixar que haja maior fluência no diálogo que possivelmente aqui se verificará. O nosso convidado, Nelson Melo e Souza, e amigo da casa, é formado em Direito na PUC, fez mestrado em Ciências Sociais e Administração na University of Southern California, Los Angeles, foi professor assistente de Sociologia do Desenvolvimento e Cultura Brasileira na Fundação Getúlio Vargas, lecionou 15 anos, chegando a professor titular, lecionou na Universidade Estácio de Sá, nos cursos de Sociologia da Literatura, Cultura Brasileira e Relações Internacionais. Professor titular da primeira cátedra da Unesco para Meio Ambiente e Desenvolvimento na UFRJ em 1995, é também fundador da Escola Interamericana de Administração no mesmo ano, em 1965. É membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foi diretor de Planejamento e Recursos Humanos da Organização dos Estados Americanos de 1970 a 1980 e de 1983 a 1994. Entre os inúmeros títulos publicados encontram-se A Dialética do Irracionalismo, Pareto e seu confronto com Marx, Desacertos de um Consenso, Modernidade, Modernidade, Estratégia do Abismo, Educação Ambiental, Dilemas. Felipe Fortuna, dele direi quando fizer a leitura do seu texto. O tema, a língua portuguesa e o poder, me parece bastante oportuno e pertinente no momento em que, inclusive, os espaços políticos, sociais, linguísticos, literários da língua têm acrescentado a esse elenco a dimensão da língua portuguesa, ou das línguas, mas em especial a língua portuguesa, como fator de desenvolvimento econômico. E deixo essa provocação de início a Alberto da Costa Silva, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Em 1754, ou melhor, em 1757, o Marquês do Pombal proibiu que se falasse em público no Brasil em qualquer língua que não fosse o português.
porque no Brasil, até meados do século XVIII, falava-se mais Nhengatu no norte, Abanhenga no sul, Quimbundo no Rio de Janeiro e na Bahia do que português. Com esta medida, o Marquês de Pombal estava exercendo uma função de império. Estava determinando uma função política para a língua portuguesa. E mais que determinando esta função política, estava tomando a língua como um dos fundamentos, um dos alicerces do poder. Em 1942, Getúlio Vargas publicou um outro decreto no qual se proibia que se ensinasse e falasse em público em línguas estrangeiras que não o português, que em qualquer outra língua que não fosse o português, para evitar a formação que se estava procedendo de quistos linguísticos em alemão e italiano no sul do país. Tratava-se mais uma vez do exercício político da língua. A língua sempre foi um instrumento de dominação, um instrumento de resistência. Mas ela foi, ao mesmo tempo, tanto um instrumento como também um fundamento. A língua é um dos fundamentos do poder, é uma das maneiras pelas quais o poder se constrói e depois se difunde. E ela tem essa função básica, unificadora, o que faz com que as teorias sobre as relações entre o idioma e o exercício do poder político tenham sido sempre tão estreitas que é praticamente impossível explicar o mundo da política, explicar o valor do poder sem o uso da língua e sem a compreensão clara da importância fulcral que a língua tem na construção do poder. Mas sobre isto, eu passo a palavra a quem sabe mais do que eu, que é Nelson Melo de Souza. Eu retomo a palavra quando eu quiser. Obrigado, Alberto. Eu devo confidenciar a todos vocês que eu fiz com o Alberto uma pequena conspiração particular. Ele focalizaria esses aspectos relacionados mais diretamente com o Brasil, e eu focalizaria, embora sem deixar também de fazer referências, principalmente nos debates, aos problemas brasileiros, mas faria uma reflexão de ordem geral sobre dois aspectos do problema. Primeiro, o poder da palavra. Segundo, a palavra do poder. E sobre esses dois aspectos, eu me animei a fazer um pequeno texto. Não é muito grande, não. Ninguém precisa ficar desesperado. Onde eu examinarei um e depois o outro numa combinação sintética que pode dar aos participantes da mesa, a todos nós, e mesmo a mim depois nos debates, base para maiores considerações. Então, vamos começar. O mistério da palavra, com o imenso mundo de significações que ela representa, e o espaço ampliado por ela aberto na criação da vida social, vem sendo esclarecido pelo conjunto recente da filosofia da linguagem, da semiologia, da linguística, da etimologia, da filologia, entre outros esforços coerentes e persistentes na inquirição antropológica. O fato teve início no Ocidente moderno desde a Grécia, acelerou seu ritmo e se adensou suas complexidades a partir do século XIX europeu.
Através desta trajetória de esforços reflexivos, o homem foi escalando as escarpas do autoconhecimento e definindo a especificidade de seu ser. Obedeceu ao comando délfico: conhece-te a ti mesmo. Sua formação em milhões de anos, tendo origem no animalesco hominídeo, foi construída dialeticamente na difícil luta pela vida. O homem surge pouco a pouco como um filho misterioso dos Arcana Mundi, nome usado pela primeira vez no poema de Lucano, a Farsália, para com ele denominar o que se esconde no mistério do tempo. Mas, a despeito de seu caráter indevassável à nossa percepção moderna, um fato nos parece evidente. O homem surge para a vida social com a criação de um tipo de comunicação, a linguagem discursiva e simbólica, armada em campos semânticos específicos. Ela acrescenta algo inteiramente original ao sistema semiótico de sinais, sons e gestos propositais. Como foi possível esta criação e qual a força que a originou? É questão decisiva para nos autodefinir, porque dele surge a língua portuguesa. Mas só foi colocada ante a inteligência humana numa era relativamente tardia. Seu surgimento é decorrência das especulações que vieram a constituir variantes da filosofia do ser na Grécia clássica, seguindo um curso errático até a sua tentativa de fixação como tema decisivo do conhecimento filosófico no mundo moderno. Assim mesmo, as dificuldades conceituais a superar cercaram o tema de penumbras, imprecisões e ambivalências. A metalinguagem, entendida como discurso sobre o discurso, estava ainda há séculos de poder surgir. A palavra tardou a se apresentar como campo de inquirição autônomo. Perfeitamente razoável o fato. Não é nada fácil o deslocamento do sujeito de algo que o constitui como sujeito. Somos prisioneiros da palavra, do mundo artificial que criamos para nele construir a hermenêutica da vida. Dentro dele nos movemos como o peixe se move no aquário, sem perceber seus limites, nem a água na qual se movimenta, respira e vive. Por isto foi tão tardio o surgimento do estímulo reflexivo sobre a linguagem. Séculos sem conta decorreram antes que pudesse surgir a abstração como método do pensamento, abrindo a necessária distância entre nós e nós mesmos, o único processo capaz de fazer do mundo da palavra objeto de estudo e de meditação. Suas dificuldades até hoje nos perseguem, mesclando coisas e fenômenos, sem nos deixar ver com exatidão o significado existencial profundo da palavra. Citemos dois exemplos recentes e importantes. O estudo seminal de Ernest Cassirer sobre a filosofia das formas simbólicas e a inflexão dada por Wegelin à sua igualmente monumental história das origens da filosofia. Os dois nos revelam que tanto a filosofia da história quanto a história da filosofia, tendo seu projeto de reflexão sustentado por algum tipo de ordem, a história da filosofia, para definir o sustentáculo subjetivo desta ordem, é preciso muito trabalho. Wegelin, na abertura de seu texto, define a chave de todo o trabalho com a observação de ser a ordem da história, a história da ordem. Pouco adiante, nos propõe o paradoxo da indagação-chave. Onde o começo começou? Isto é, como e através de que forças teve início esta ordem. Ao fazê-lo, abre espaços generosos para uma fecunda filosofia da linguagem. No entanto, surpreendentemente não a realiza. A linguagem segue tratada como fato óbvio
não merecendo nenhum destaque para explicar o começo do começo, a construção da ordem que o preocupa, a ordem da história. Sua omissão não difere muito de Cassirer, embora Cassirer seja um dos mais competentes estudiosos do significado da linguagem simbólica. Ambos entendem história corretamente, a meu ver, como algo essencial e especificamente humano. Trata-se da existência concreta de uma aventura inteligível, desdobrada no tempo, captada pela mente reflexiva. Seu começo não é preciso, seu fim não é previsível. Não obstante, nenhum dos dois pensadores destacou o fato óbvio da história ter seu começo ligado ao momento em que a consciência da vida revela a vida da consciência. E este fenômeno é um derivado lógico da comunicação pela palavra. Sem o surgimento do logos, ou organização lógica do pensamento pela palavra, não pode haver história. Nenhum animal possui este dom. Ele não se inclui na estruturação de sua natureza biológica. Só o homem, devido à capacidade diferencial de sua mente, gerando o que os gregos, desde Parmênides de Eleia, chamaram de nous, ou espírito. Com Heráclito, seu contemporâneo de Éfeso, a inquirição intelectual ganhou feições mais concretas. Heráclito propôs o conceito de logos. É mais abrangente, porque no logos Heráclito percebe tanto a ordem do cosmos, como a ordem do espírito e a ordem da história, fornecendo elas o resumo do que Voegelin, 2.500 anos depois, nos propõe como necessário à vida. Não nos importa, no momento, examinar os primórdios do pensamento grego, desde o mito, através de sua expressão na poesia, passando à filosofia. O que nos parece decisivo é esclarecer a desafiante assertiva de Voegelin sobre a ordem da história, assim como refletir sobre a premissa básica de Cassirer ao definir o homem como animal simbólico. São dois autores cujas obras são importantes pontos de referência para a questão em debate. Não obstante, nenhum dos dois nos responde de forma convincente sobre como começou o começo. Parece-nos evidente que este começo não foi o mito, nem foi a religião e a linguagem, posição de Cassirer, no volume 1 de seu estudo. Há evidente anacronismo na assertiva de fundir os três, porque sem a linguagem não pode haver mito, não pode haver religião, não pode haver cultura e, portanto, não pode haver história. Ou identificamos o começo metido no mais profundo arcano da pré-história do homem, com a gradual formação da linguagem pelo uso da palavra, ou nos perdemos em sincronias inviáveis. O mito não se consolida, a religião não se formula, sem que, de algum modo prévio a ambas, exista a sua possibilidade de expressão individual e de aceitação social. E estes dois fenômenos semióticos se objetivam pela linguagem, pela palavra. A partir desta assertiva, ousamos agregar algo à observação de Voegelin. A história da ordem não é a ordem da história, e sim a do pensamento, viabilizada pela formação de conceitos e expressa em linguagem simbólica. Através desta faculdade, o caos das percepções transforma-se em processos comunicativos consensuais. Metido no mais obscuro de todos os passados esquecidos, esta inovação viabilizou a transferência das experiências válidas, dos segredos envolvidos na preparação dos instrumentos, das técnicas de caça e uso do fogo e tantas outras que foram acumulando no saber coletivo, dando início, através da linguagem, à construção da cultura. Foi esta construção o que permitiu à história de toda esta aventura se objetivar,
transformando-se na aventura da história. Sem a linguagem, portanto, não haveria cultura. O que o poeta chamou de saber de experiência feito morreria com a morte de cada um. Não seria possível transmiti-lo de geração a geração no processo pedagógico que forma os alicerces da cultura, o único capaz de viabilizar a história, a formar os mitos e as primeiras religiões, a dar concreção objetiva à necessidade subjetiva da arte, dos ritos e das crenças aceitas. Todos esses fenômenos são expressões objetivadas da palavra, formalizadas na gramática embrionária, sintetizando a semântica consensual. O conjunto de todas essas formas de expressão viabilizou as identidades coletivas e consolidou a visão antropomórfica de cada povo, deu sentido à vida. Pode-se concluir afirmando que na tão diversificada história física e espiritual de cada povo, o único fato comum é a existência da palavra, definindo o centro axial da condição humana. Entre elas, obviamente, o latim, do qual decorreu o português. Colocar a linguagem ou o conjunto de palavras semanticamente ordenadas no mesmo plano original do mito e das religiões, como Cassirreu faz, é, a meu ver, impreciso, anacrônico e nebuloso. A linguagem, como fenômeno prístino, não tem antecedentes simbólicos. Sem a linguagem não seria possível objetivar as criações da mente. Antes do verbo era o caos. Talvez seja esta a melhor síntese. Parodiando Terêncio, sem a linguagem, tudo de humano nos é estranho. A vida teria de ser, como a sintetizou Diderot, secundado pelo toque místico do psicólogo Carl Gustav Jung. A sequência vazia de qualquer significado, o ritmo indiferente da natureza, inteiramente desprovido de qualquer objetivo. Sem o sentido conferido pelo homem, em silêncio, sem ser visto por nada, se alimentando e gerando filhos, morrendo, cabeças movendo ritmicamente através de milhões de anos, tudo seguiria na profunda noite do não ser até o seu desconhecido fim. O que nos aflige por faltarem evidências concretas é não ser possível responder a esta indagação de Wegeland. Onde está o começo do começo? No caso em exame, como se deu a formação da linguagem simbólica? Infelizmente, pela carência de dados e registros, que não sejam as evidências mudas fossilizadas pelos milênios, não podemos avançar muito na resposta. Inviável qualquer esforço de precisar quando se deu no homem a superação das percepções meramente sensoriais, ausentes de qualquer reflexão, porque imanentes à condição animal, gerando a semiótica comunicativa da palavra. Por isto, o caminho do desenvolvimento espiritual foi fechado aos animais. Embora certos estudiosos modernos, os da chamada zoosemiótica, admitam existir significados que revelem certa vida espiritual entre os animais. Admitimos, no entanto, que nestes conjuntos comunicativos predomina o instinto, jamais a reflexão consciente e persistente, fenômenos até agora não constatados no mundo animal. Continuo sustentando ser viável conceber que nesta passagem o homem abriu distância considerável em relação à sua animalidade básica. Mas se formos analisar o fenômeno da palavra através de um prisma que vai além da neutralidade axiológica do processo comunicativo, penetrando no espaço aberto pelo profetismo e as significações de destino social, vamos ver sua idolatria, a idolatria da palavra, como marca da mente humana. O homem pode haver tardado milênios para estudar seu significado, mas foi desde logo que passou a reverenciá-la como algo dotado de poder intrínseco. É possível analisar o fato a partir de comportamentos complexos e crenças perseverantes
que permearam a vida de todas, se não de quase todas as culturas. Comecemos pela magia. Qual o centro orientador do pensamento mágico? A ideia de uma ordem da natureza pelo equilíbrio de suas forças. O indivíduo teria o poder de manipular a seu favor estas forças. Como? Pelo uso da palavra certa e dos ritos por ela formulados. A palavra o situa acima da natureza, como senhor da natureza. Na história da magia, o espírito humano concebeu o Pacto de Fausto. A palavra, entendida como força dominante de nosso mistério, fortalecida por gestos e ações propiciatórias, foi o fenômeno que fez a força da feitiçaria medieval, desencadeando a terrível queima de jovens vistas como bruxas. Não se pense tratar-se de fenômeno superado. A alma humana sabe guardar os seus segredos e ainda hoje, nos tempos da cibernética e da física quântica, ainda convivemos com o candomblé, a magia negra, o sacrifício animal, os círculos mágicos noturnos que se fecham em práticas secretas com sua semiótica própria e seu temor reverencial à palavra. Palavras que matam, que ferem, que repugnam, que interferem e que ajudam. Se passarmos para o universo da racionalidade filosófica, vamos ver o culto ao poder da palavra surgir com os sofistas gregos. Foram os primeiros a considerar o poder da palavra como força de configuração das vidas individuais e dos processos políticos sociais. Seu ensino era centrado na retórica da persuasão, da distorção ou da afirmação para favorecer o quê? A escalada social, o poder, o prestígio. Nas origens da patrística latina, as reflexões de Arnóbio de Sica são exemplos da historicidade do conhecimento e da força da palavra em sua organização. Seu experimento mental, narrado por Etienne Gilson em sua Filosofia da Idade Média, é relevante. Coloquemos um infante num lugar solitário, cuidado por uma cerva nua, que nada lhe ensina, apenas o alimenta e o limpa. 20 anos depois, o que teríamos? Um pequeno monstro inútil e mudo, atrofiado de mente e ausente de espírito, por não ter passado pelo processo educativo que começa pelo aprendizado do idioma, pela palavra. O assombro pelo poder da palavra ocorre pouco depois, já no século V, a Agostinho, quando em suas confissões, logo no início, reflete sobre o fenômeno do aprendizado. Aprender a falar, a se comunicar pela palavra, era para ele um mistério fecundo em suas consequências. Mais misterioso ainda para quem, como Agostinho, aprendeu desde o início, desde o berço, o pôntico cartaginês e o latim romano de modo simultâneo. Outro não foi o espírito do ensino medieval, centrado no chamado trivium, proposto por Marciano Capella e Boécio como básico na formação do homem. O trivium de que era composto? Era composto pelo estudo e o uso da palavra. Era a admissão evidente de seu poder configurador. Constava de retórica, gramática e dialética, preparando o jovem estudante para a prática da vida e dos debates públicos. E Duns Scotus, embora sem propor qualquer teoria linguística, muito menos uma filosofia da linguagem, não deixa de levantar questões pertinentes ao especular sobre o significado da palavra. Tenta explicar por que não é a palavra apenas série de som ou mancha escrita, mas signos
usados para referir com eles as coisas do mundo. Na filosofia oculta da Renascença, na alquimia e na cabala, o poder da palavra é o centro das especulações e das convicções de Marcílio Ficino, Pico della Mirandola, Agripa, Paracelso, Reuchlin. É, portanto, a comunicação simbólica o que permite a formação do sentido como objeto de discurso, originando o ser existencial e o agente social. O poder da palavra é o poder prístino. Sem ele, o homem e o mundo do homem não existiria. Deste posicionamento decorre nossa segunda e última proposição, a da palavra como instrumento de poder. O que inspirou os sofistas e preocupou Agostinho é usado desde o xamanismo arcaico até a consolidação dos grandes impérios agrários para legitimar as elites de poder. A palavra do poder é a ação consciente da condição ideológica. E nós agora vamos ver tudo isso acontecendo aos nossos olhos no período eleitoral. A história nos revela, através do que podemos denominar de grandes narrativas, como o poder da palavra se torna a arma principal da luta pela legitimação de uma determinada forma de autoridade e visão de mundo, com todas as suas consequências trágicas. Assim foi na legitimação da realeza absoluta, com a tese da origem divina dos reis. Assim foi na constituição da ordem feudal como mandato religioso e moral. Assim foi nas guerras religiosas, na expansão islâmica, nas cruzadas, nos terrores da Inquisição, bem como na mitologia mais recente da Heimat, a terra e a comunidade sagrada dos germanos, afirmando a retórica racial para consolidar o nazismo e conceder-lhes o direito ao domínio mundial. Foi como palavra do poder que se aceitou a utopia socialista do stalinismo, assim como foi aceita a tese do povo eleito em suas múltiplas variações históricas, do monoteísmo do Antigo Testamento ao domínio patrício de Roma, para chegarmos ao conceito tão recente de destino manifesto dos Estados Unidos da América. Razão pela qual um teórico como Roland Barthes levanta a questão de ser a semiologia uma ciência burguesa, por revelar o que interessa às classes dominantes captar, ajudando-as a transmitir uma visão de mundo centrada na defesa de suas posições de mando. A palavra do poder revela no carisma de sua reverberação social os riscos de uma racionalidade viciada pelo discurso ideológico. E isso nós vamos ver e rever, e já estamos vendo e revendo a partir de agora, ocorrendo no Brasil. Não obstante, trata-se de fenômeno tão antigo quanto antigas são as formas usadas para legitimar o privilégio e a servidão. Creio que a Academia Brasileira, através da iniciativa original do brilhante acadêmico, meu amigo e primo Alberto Costa e Silva, não poderia ter escolhido o tema mais profundo e mais significativo e mais atual para ser democraticamente debatido nesta mesa e ante esta plateia. Muito obrigado. Nós vimos aqui a palavra para justificar a palavra. Quer dizer, a linguagem sendo usada para nos mostrar os fundamentos da palavra como poder, ou do exercício do poder pela palavra. A língua foi apresentada como instrumento de dominação, e sempre foi um instrumento de dominação. Foi um instrumento de projeção do império. Mas foi também sempre um instrumento de resistência
e de oposição a este mesmo processo de dominação. Quando os europeus chegaram em África, eles procuraram impor as suas línguas, as suas diversas línguas, aos povos conquistados, da mesma maneira que o Marquês de Pombal impôs o português aos falantes de outros idiomas que viviam no Brasil. Mas essa mesma língua, que era a língua do colonizador, e, portanto, era a língua que se procurava não fortalecer, foi a língua utilizada pelos movimentos de contestação do poder colonial. Quer dizer, a língua como poder, ela se exerce em todas as direções e em todos os sentidos. Mas ela, do ponto de vista dos estados, ela lhes fortalece não apenas o poder, como também ela projeta sobre os demais povos o poder nacional de cada país, ampliando também. O que faz com que, de instrumento de dominação, a língua passa a ser um instrumento de unificação. Ela passa a ser aquela área em que todos se entendem, e na qual todos podem trocar suas experiências. O francês, no século XVIII, foi uma língua internacional, em função do poder que a França exercia na Europa. O inglês foi um instrumento internacional no século XIX e no século XX, como demonstração do poder exercido em todos os planos, no econômico, no político, no das criações da técnica, na ciência, na educação, em todas as áreas, primeiro pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos. Mas, curiosamente, este já foi, também a língua portuguesa já exerceu no passado essa função unificadora. Quando os holandeses chegaram à Indonésia, chegaram a Java, foi em português que eles assinaram o primeiro acordo e os demais com o rei de Bantam, em Java, na última década do século XVI. O português era a língua com que os povos, as diferentes nacionalidades, se entendiam no Atlântico e no Índico, nas costas da África, atlânticas da África, e em várias costas do Índico, várias partes do Índico. E continuou por muito tempo a ser a grande língua de comércio. A língua de comércio naquelas áreas do mundo e, além disso, a língua de corte. Portanto, uma língua de poder central. No Congo, no Reino do Benin, no Reino de Oeri, no Reino do Daomé. Até mesmo no século XVIII, no fim do século XVIII, era impossível comerciar nas costas da África, nas costas atlânticas da África, sem falar em português, sem conhecer o português. E temos notícia disso nos livros dos viajantes ingleses e franceses, que mostram que quando chegavam, entravam no interior do país, para se fazer entender, tinham de ser acompanhados por intérpretes. Intérpretes em português. A língua, de certa maneira, o português estava resistindo à decadência da sua condição imperial, do seu poder imperial. Quer dizer, a língua estava resistindo mais do que a força física. De maneira que nós temos dessas visões, temos a língua como poder disciplinador e coercitivo.
e a língua como poder libertador. Mas sobre isto, sobre 2 aspectos dessa questão, Felipe Fortuna nos mandou a sua comunicação. Perfeito. Bom, como nós vimos na primeira parte da fala de Nelson Melo de Souza, ele procurou demonstrar, em síntese, que o ser humano é na linguagem, como já disse um filósofo dos nossos conhecimentos, né? E, sobretudo, ele destacou que é na linguagem verbal, ou seja, na língua. Língua que nós sabemos é forma de apreensão e expressão da realidade. Na segunda parte, ele tratou da palavra como fator de poder e deu vários exemplos, mas, basicamente, procurou mostrar essas 2 dimensões da língua como linguagem, como vinculada ao conhecimento, como uma forma do nosso debruçar-se sobre a realidade, procurar interpretar os seus sinais. Estou me lembrando aqui de uma definição de realidade, entre as muitas dessa palavra polissêmica, que considera que a realidade é um objeto sobre o qual se pode enunciar algo. Quer dizer, desde logo o filósofo percebe que há uma vinculação estreita entre o conhecimento e a linguagem, sendo que o conhecimento, sabemos nós, é a primeira preocupação natural do ser humano. Quem disse isso parece que foi Aristóteles, na Metafísica, se não me engano. Então, a primeira preocupação do ser humano é com o conhecimento. A segunda preocupação, vale dizer, em linguagem mais simples, a primeira preocupação do ser humano é com o saber das coisas. Saber das coisas é tornar comum. Saber das coisas, é conhecer. Então, conhecer como primeira preocupação. E a segunda preocupação básica é contar para os outros o que sabe. Contar para os outros o que sabe é tornar comum. Tornar comum é comunicar. Então, o que deduzimos de tudo isso? Que a primeira preocupação do ser humano é com o conhecimento, a segunda é com a comunicação, e essa comunicação se faz através de linguagens, e a linguagem fundamental, a linguagem primeira de que o ser humano se vale é a língua, como procurou demonstrar Nelson, e essa linguagem verbal, ou seja, essa língua através da qual nós apreendemos e expressamos a realidade, é utilizada como forma de poder. Essa foi uma visão totalizante do problema apresentada pelo Nelson. E Alberto da Costa Silva traz essa visão totalizante para a singularização da língua como exercício de poder enquanto língua portuguesa. E a situa na sua origem portuguesa, na sua extensão à África e a sua situação brasileira dos tempos coloniais, lembrando o alvará de 1757 do Marquês de Pombal e outros aspectos mais desse fenômeno. Ao coordenador cabe apenas sintetizar. Ele não discute, não entra na discussão do tema. E vamos ver, então, o que nos diz Felipe Fortuna a propósito deste assunto. Felipe Fortuna, faço questão de ressaltar o seu currículo, nasceu no Rio de Janeiro, é poeta, ensaísta e diplomata. Em 2012, publicou A Mesma Coisa, seu 5º livro de poemas. Antes, em 2010, publicou a reunião de crítica literária Esta Poesia e Mais Outra. É também autor de A Escola da Sedução, e há um outro livro, A Próxima Leitura, livro de ensaio sobre literatura, além de artigos reunidos em Invisibilidade e em Curvas, Ladeiras, bairro de Santa Teresa. Traduziu a obra completa da poetisa renascentista Louise Labé, no volume Amor e Loucura, e mantinha uma coluna semanal no suplemento literário Ideias e Livros do Jornal do Brasil até 2009. Atualmente é ministro da carreira diplomática, assessor do secretário-geral das Relações Exteriores. E, entre outras atividades, já atuou por 2 vezes no Reino Unido e ainda na Venezuela e na Rússia. Vou procurar ler, não com a inflexão emotiva do autor do texto, as palavras que ele nos mandou, intituladas O Espaço da Língua Portuguesa no Timor-Leste e na Internet. É uma grande satisfação apresentar nesta academia alguns comentários sobre a língua portuguesa e o poder. O tema permite extrair informações e análises tanto do escritor quanto do diplomata.
Combinar as percepções de quem cria o texto literário e de quem utiliza a linguagem do poder ao informar, ao representar e ao negociar, apresenta uma boa quantidade de operações delicadas, como procurarei demonstrar ao longo de minha apresentação. Esse combinar, em itálico, leva em consideração a alta responsabilidade de estar diante de uma plateia interessadíssima no assunto e ao lado de companheiros de mesa informadíssimos. A opinião é dele e a meu respeito. Dos outros eu não falo. Acho que ele está sendo generoso. Comigo, com os demais, ele está rigorosamente certo. O coordenador desse seminário, Domingos Proença Filho, exibe uma notável, eu não disse que ele estava sendo generoso, exibe uma notável obra didático-pedagógica em que as palavras português e língua portuguesa aparecem 9 vezes em títulos de livros. Um desses livros, Língua Portuguesa, Literatura Nacional e a Reforma do Ensino, de 1974, demonstra por si mesmo a articulação necessária e, eu ainda diria, o risco do jogo entre o idioma e o poder. Já com Alberto da Costa Silva, nosso mais recente e festejado Prêmio Camões, palmas para o nosso Prêmio Camões, do ano, assistimos àquela desejada combinação do escritor e diplomata que, no seu caso, soube transitar por tantos países e por tantas memórias da língua portuguesa. Num texto intitulado Portugal de Minha Varanda, que li em O Pardal na Janela, livro de 2002, encontro o seguinte trecho e cito, aspas, caminhando por uma rua da Baixa, no Porto, e entro caminhando por uma rua da Baixa, no Porto, e posso, ao dobrar uma esquina, sair em outra, bem no centro do Rio de Janeiro, não sentindo aqui e ali mais que alguma pequena diferença. E se tivesse como transportar uma igreja de Braga para Minas Gerais ou um frontão do Aleijadinho para um templo minhoto, nenhuma nem outro destoariam de seu novo espaço, porque feitos com a mesma técnica, a mesma intenção e o mesmo gosto. Fim da citação, página 200-201. E no poema Elegia de Lagos, que está no volume Ao Lado de Vera, livro de 1997, leio os seguintes versos e cito. Desço a rua de minha infância na direção da praia e venho dar neste porto de escravos. Aqui vemos o trânsito não apenas geográfico, mas sobretudo emocional e afetivo, alusivo e inspirador, que nos traz consciência de uma origem através da língua. A língua portuguesa se faz aqui documento, e com esta palavra, documento, saúdo, por fim, meu outro companheiro de mesa, professor Nelson Melo Souza. Foi ele, em 2000, na celebração dos 500 anos do descobrimento, que discorreu, neste lugar, sobre os aspectos sociais da Carta de Pero Vaz de Caminha, este tremendo documento que registra o Brasil pela primeira vez, sem deixar de enveredar pelo imaginário. Portanto, no tempo a mim concedido, tentarei inserir 2 assuntos sobre a língua portuguesa e o poder que pretendem abranger, tanto quanto possível, o trânsito do português pelo mundo e o futuro do português. Tratarei brevemente da língua portuguesa no Timor-Leste e, em seguida, tratarei de aspectos da língua portuguesa na internet. Primeiramente, o Timor-Leste. Lá se foi o tempo em que Luís de Camões celebrou a ilha no canto 10 dos Lusíadas, e cito, ali também Timor que o lenho manda, sândalo salutífero e cheiroso. Pena que Cleonice não está aqui para ler essa passagem para nós, essa citação para nós. O lenho atualmente não é nem salutífero nem cheiroso. Foi substituído por petróleo e gás, cuja exploração tem sido objeto de complexas negociações comerciais e diplomáticas. Em relação à língua portuguesa no Timor-Leste, a situação não é menos complexa. Naquele pequeno país, cuja área tem o tamanho aproximado do Sergipe,
persiste uma impressionante diversidade, na qual são identificadas de 12 a 16 línguas. A língua franca do Timor-Leste é o tetum, cuja variante popular, o tetum praça, permite, de fato, a comunicação dos habitantes da ilha. Não pretendo aqui entrar em pormenores sobre a colonização portuguesa, que se alongou naquela região da Ásia por pouco mais de 4 séculos. Apenas se deve notar que o ensino da língua portuguesa e mesmo os esforços educacionais patrocinados por Portugal até pelo menos 1975, quando a ilha foi ocupada pela Indonésia, nunca foram fortes e decisivos. Estima-se que somente de 15% a 25% da população do Timor-Leste possam ser classificadas como falantes do português. De 15% a 25% da população do Timor-Leste possam ser classificados como falantes do português. No entanto, esses falantes não se encontram na faixa jovem da população, ao contrário, concentram-se entre pessoas com mais de 50 anos e, em geral, nos grupos formados pelas elites e pelos religiosos, muitos dos quais puderam estudar a língua portuguesa no exterior. No nebuloso capítulo das influências linguísticas, a presença do português é perceptível, tanto no tetum praça quanto na principal língua utilizada na Indonésia, o Bahasa. Fui mandado a serviço a Jacarta em 1992 e lá permaneci 3 meses. Nesse período, observei fatos da língua local que poderiam questionar alguns aspectos do conto O Homem que Sabia Javanês, do nosso Lima Barreto, mas isso é outra história. O importante agora é observar que cerca de 400 palavras do Bahasa provêm diretamente do português. Dou exemplos: antero, inteiro; belundro, veludo; biola, viola; digendela, janela; geredja, igreja; martil, martelo; palso, falso; percero, parceiro; saco, saco; sepato, sapato; tempo, tempo; tinta, tinta; tucar, trocar. A citação é de Antônio Pinto da França, Português influência em Indonésia. Aqui é um problema dos olhos, não é do texto dele, não. O livro de Lisboa, em 1985. Ainda assim, e eu digo com algum desalento, a língua portuguesa praticamente não encontra trânsito na juventude do Timor-Leste, sendo até mesmo a expressão de uma época ultrapassada. Pois, e aqui ponho ênfase no aspecto de poder, a língua portuguesa foi violentamente reprimida durante a ocupação indonésia, relacionada que estava aos movimentos de insurreição, à resistência ao novo colonizador. Mas é a língua portuguesa agindo como contrária à dominação colonial. E sobre essas palavras portuguesas na Indonésia, eu quero lembrar que no Golfo no delta do Níger, entre os urhobos, o número de palavras portuguesas é superior a 200. E são algumas as mesmas. Camisa, sapato, tudo, aquelas coisas que eles não conheciam antes da chegada dos portugueses. Isso acontece também com as línguas indígenas aqui, né? Que os índios começam a utilizar várias palavras indígenas, são muito parecidas, têm o mesmo tratamento que é dado a essas aqui. São palavras portuguesas em língua de índio, né? Bom, mas continuando então o texto, obrigado, Alberto, pela intervenção enriquecedora aqui. Deve-se boa parte à ação da Igreja Católica à sobrevivência da língua portuguesa na ilha. Foram os religiosos que lograram incutir a sua fé na população local e hoje o catolicismo é predominante no país, bem como os portugueses ofereceram a língua portuguesa como alternativa utópica ao sistema então vigente. Aqui já se percebe o óbvio. No Timor-Leste, a língua é, de fato, uma expressão do poder. O Bahasa era a língua de um dominador violento. O português era a língua da cidadania e da possível paradoxal independência.
Tanto essa oposição entre línguas e poder parece consolidada que, na jovem Constituição do Timor-Leste, em vigor desde 20 de maio de 2002, o artigo 13º faz a seguinte menção, parágrafo 1º. O tétum e o português são as línguas oficiais da República Democrática do Timor-Leste. Parágrafo 2º. O tétum e as outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado. Como está evidente, a opção constitucional por uma língua oficial continua a ser regida por um forte componente político. O que for indicado já no artigo 8º da mesma Constituição, na qual se lê, parágrafo 3º, a República Democrática do Timor-Leste mantém laços privilegiados com os países de língua oficial portuguesa. Parágrafo 4º, a República Democrática do Timor-Leste mantém laços especiais de amizade e cooperação com os países vizinhos e os da região. Não resisto a fazer uma referência à relevância do acordo ortográfico da lusofonia firmado em 1990, quando leio essas passagens do texto do Felipe. Vou repetir este último parágrafo, Felipe, de novo. Cooperação com os países vizinhos e os da região. Aqui se encontra, espero eu, que em bom português, o busilis da questão. Confrontando a ordem constitucional, tanto o Barraza quanto o inglês, influência de um país vizinho, a Austrália, concorrem pelo posto de língua oficial virtual do Timor-Leste. A língua portuguesa, encerrado o ciclo que a converteu em símbolo da identidade nacional timorense e de resistência à ocupação indonésia, enfrenta agora outra batalha das línguas. As novas gerações da ilha estão bem mais propensas a utilizar a língua dos vizinhos e, em consequência, relegar o português a um objeto da história do país. Alguma observação? Claro. Há 10 anos atrás, achava-se que o inglês ia dominar Moçambique. De lá para cá, a língua portuguesa só fez avanços em Moçambique. Então, é de esperar que com a ação, que havendo uma ação brasileira, uma ação portuguesa, uma ação angolana, no Timor-Leste, a prevalência da língua portuguesa volte lentamente a se impor. Tudo é móvel, nada é estático. E esses perigos são muito curiosos. Antes da Guerra Civil em Angola, pouquíssima gente em Angola, durante o domínio português, durante o colonialismo português, falava português. As pessoas falavam quimbundo, quicongo, umbundo, o que fosse. Com a Guerra Civil, cada vez mais se passou a falar português. Hoje, praticamente, eu diria que 70% a 80% da população angolana usa o português como primeira, segunda ou terceira língua. E é cada vez maior o número das pessoas que falam português como língua materna. Por quê? Porque o português se revelou uma grande língua de unificação, de aglutinação, a grande língua veicular, a língua franca de todos os grupos, e o único meio pelos quais eles se podem entender. Então ela foi se impondo paulatinamente, tanto em Angola quanto em Moçambique, e esperar que o mesmo movimento de reação ao francês que se verifica na Guiné-Bissau venha se verificar no Timor. É esperar para ver. Obrigado, Alberto. Depois dessa sua reflexão heractiana, né? Tudo passa sobre a terra, Pantarrei. Vamos lá. Eu continuo, Felipe Fortuna. Funcionários internacionais e até mesmo vozes importantes da política local criticam abertamente a presença do português no artigo 13º da Constituição timorense. Tendo em vista a absorção pelo tétum de tantas palavras e expressões do português, qualquer movimento de atenuação da sua presença acaba tendo influência na língua franca, seja no plano linguístico, seja no plano da identidade. Os estudiosos, os políticos, os educadores estão diante de questões que provocam difíceis respostas. Deve-se fazer algum esforço para a reintrodução da língua portuguesa no Timor-Leste? E
Agora a provocação veio forte. Eu acho que sim. E não devemos ficar muito animados com a questão de ter tantas palavras de origem portuguesa ou de português no teto. Porque entre nós, no Brasil, no português do Brasil, nós temos um volume imenso de palavras de origem africana, sobretudo de Quimbundo e Kikongo. Quer dizer, a tal ponto que eu posso ter aqui uma frase em que praticamente todos os verbos não eram de uso em Portugal. Hoje em dia já começam a ser por influência brasileira, mas que são de uso diário dos senhores. Eu vou me zangar muito se você cochilar enquanto eu estiver cochichando. Cochilar, cochichar, zangar, fungar, veja bem, verbos de uso diário. Não tem tradição portuguesa, são verbos que têm por origem palavras africanas, palavras angolanas, basicamente. Segunda pergunta, então, do Felipe aqui, perguntas, não sei se retóricas, mas... Deveria existir ali uma política, ali no Timor, né? Deveria existir ali uma política do mesmo tipo do que, por exemplo, aqui, do que aquela que, por exemplo, anima o catalão e o hebraico, identificados com as suas respectivas regiões? Outra pergunta. Seria possível aumentar a presença no Timor-Leste, tanto de Portugal quanto do Brasil, por meio de iniciativas que se lancem além da cooperação para o manejo português e, mais ainda, tragam vantagens para a língua? Desculpe, mas aqui ele está colocando em evidência o próprio exercício do poder, ele está defendendo o exercício do poder, não é? Está, exatamente, a projeção imperial do poder. Né? Exatamente, é isso que me mas pareceu também não deixar que se esvaia, que termine uma vantagem política, que seria o uso do português por um país do extremo mundo asiático, que seria da maior importância para um país como o Brasil. Um país no futuro, se o Brasil realmente alcançar algum dia aquele status internacional, aquele status de poder, que eu certamente espero que ele atinja. Porque eu sou imperialista, confesso. Eu até hoje lamento que não tenhamos chegado ao Pacífico, como devíamos. Mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso... Bom, o Felipe é que se diz... Bom, são perguntas, e parece que ele estava tendo uma premonição sobre o que ia acontecer aqui. São perguntas, creio, a serem também respondidas no fórum privilegiado desta academia, que poderá encaminhar propostas criativas para o enfrentamento de um problema, que, caso venha a ser abandonado na atual situação, trará temível resultado para a última flor do laço. Está propondo que a gente assuma... Temível resultado não terá, mas diminuirá, será um cacife menos que nós teremos na nossa projeção internacional. Mas eu gostaria que o Nelson agora, dissesse alguma coisa. Não. Eu estou apenas... quero apoiar um pouco o que você falou sobre esta capacidade estranha e misteriosa que o português tem de imantar, de consolidar as identidades. Você falou de Angola, Moçambique, coisa que eu não sabia. Eles preferem falar o português e continuar falando português. Continuam falando português. Para evitar aqueles dialetos todos locais. Dialetos E eu me lembrei do seguinte, dessa força do português. Me lembrei que nos primeiros 2 séculos da colonização brasileira, o idioma que predominava aqui no Brasil setentrional era o tupi, não era o português. E até no século XVIII, até 1700 e tanto, os bandeirantes que iam lá para acabar com os quilombos falavam tupi, precisava até de intérprete. Falava banhenga, não é? A língua geral é o português. A língua geral era o tupi. O português era a língua do poder. Mas, por alguma alquimia meio misteriosa,
esta língua do poder não deixou que a outra língua cultural se firmasse e absorveu-a. E hoje ninguém mais fala o tupi, a não ser aquele personagem do Lima Barreto que queria institucionalizar o tupi aqui nas escolas, né? Mas há uma coisa interessante aí que eu queria lembrar, é que os jesuítas, né, seguindo a lição, seguindo a lição de São Francisco Xavier, que por seu turno tinha aurido isso da lição do apóstolo Paulo, os jesuítas defendiam a tese de que a catequese tinha que ser feita na língua do catequizado. Por isso, a Anchieta observa as línguas indígenas da colônia, do litoral da colônia, verifica que elas têm vários aspectos comuns, era a língua do tronco tupi, e cria a língua geral mais usada na costa do Brasil, que o Bechara não me deixa mentir, era uma língua a partir do que ele observou naquela língua. A língua é essa que só vai demorar muito a ser transcrita, ela é mais utilizada oralmente na catequese, até ser manuscrita bastante tempo depois da sua própria criação. O que mostra também duas coisas, né? De um lado, a língua como poder, aquilo que nós estamos mostrando aqui, né? E a utilização dessa língua como forma até de manter o que alguns acreditam, os pombalinos acreditam, e daí o Pombal, eu não sou historiador, não, mas parece que o Pombal manda fazer o overall de 1757, na medida em que ele acreditava que os jesuítas tinham todo um trabalho de catequese na direção de um Estado teocrático. De um Estado teocrático que seria um Estado de base jesuítica, e com uma língua que está aí. Eu não sei se isso é verdade, Alberto, você pode comentar isso, melhor do que eu, não sei. Mas eu vou tentar terminar o texto aqui do Felipe, né, que está sendo ponto de partida para a nossa demais. Mas a ideia, desculpem, a ideia era essa mesma. Nós combinamos, isso foi combinado. Nós combinamos que haveria a interrupção do texto. Interação. Havia uma interação para não ficar um texto compridão, todo mundo saía daqui perdendo um pouco o que o texto estava dizendo, porque, como todo professor sabe, de cada manifestação linguística que nós fazemos no nosso discurso do cotidiano didático, apenas 30% fica nos ouvidos e na mente de quem ouve. Não é mesmo, Sequim? O que a gente diz fica muito pouco. Nós acreditamos que 100% ficam, mas não é verdade. A verdade é que um percentual muito pequeno do que se diz ou do que se escreve mais, porque a gente volta a ler de novo até gravar, mas do que se diz muito pouco fica. E quando fica também, muitas vezes, alterado. Não é? Mas vai continuar aqui Felipe Fortuna dizendo aqui, como se sabe, tanto a hipótese de reintrodução do português quanto a da sua obsolescência trariam problemas de ordem cultural. Se um dia o impasse vivido pela língua portuguesa encontrar solução, talvez se possa até mesmo refletir como o escritor José Eduardo Agualusa em relação ao seu uso em Angola. Ele quer acenar com uma proposta de paz para a oposição entre a língua materna e a língua madrasta daquele país. Lembra que nos últimos anos da época colonial, está entre aspas isto, apenas uma pequena percentagem de angolanos falava português como língua materna. Após a independência, porém, está corroborando o Alberto, esse número cresceu de forma impressionante, devendo ser o português hoje a segunda língua materna mais falada em Angola, logo depois do umbundo. 80% da população em Angola fala português. O dado é meu, não é dele. Esse é um dado a não esquecer quando se fala da expansão do português na África. Esta se faz à custa dos, aspas, palavra de Agualusa, à custa dos idiomas nacionais, em particular do quimbundo, gerando ou arriscando-se a gerar movimentos de resistência e alimentando conflitos. Fecho as aspas. Agualusa tem consciência histórica do fenômeno. O que ocorre em Angola ocorreu no Brasil, embora num período muito mais longo. Havia cerca de 1.200 línguas indígenas quando os navegadores chegaram ao território do que é hoje a Bahia. Atualmente não existirão mais de 180. Ele não cita o genocídio, mas isso é outra história. O que também atormenta o escritor angolano é o fato de que, em seu país de muitas línguas,
e após a independência, os escritores apenas utilizam o português. Eis aqui, portanto, um caso oposto ao do Timor-Leste, que permite aprofundar a reflexão sobre o trânsito da nossa língua portuguesa pelo mundo. Como havia anunciado, saio dos espaços geográficos definidos para entrar num espaço amplíssimo de fronteiras móveis, o da internet. É no mundo digital, nova estrutura de poder, que a língua portuguesa depara questões surpreendentes. Por exemplo, como o novo meio eletrônico influencia o idioma. Sabemos que gerações recentes já perderam a noção de como se separam as sílabas por influência dos processadores de texto, que tampouco as separam. Perdem-se, assim, informações sobre a formação das palavras, muitas vezes sobre sufixos e raízes, que subitamente deixam de comunicar. Por outro lado, o português se enriqueceu com o surgimento de acessar, deletar, tuitar, e mesmo de uma palavra que já se mostra antiga, digitar, uma vez que não parece mais possível datilografar. Para os fins desse seminário, no entanto, mais do que apresentar e discutir perdas e ganhos da internet para a língua portuguesa, tenho interesse em conhecer a situação específica da língua portuguesa no conjunto das outras línguas manejadas por bilhões de usuários em todo o mundo. Inicialmente, uma informação que nem todos costumam ter ou cujas implicações não são bem avaliadas. A língua inglesa tem decaído na sua participação relativa na rede. O inglês mostrava uma participação de 80% no total de páginas no ano de 1998. Decresceu para 40% em 2007. E deve ter decrescido um tanto mais até hoje, graças ao aumento de conteúdo em outros idiomas, bem como a multiplicação de usuários. Algumas tendências recentes apontam o significado mais profundo dessas mudanças. Os usuários chineses da internet estão superando paulatinamente os usuários norte-americanos e, no conjunto, os de língua inglesa. Pausa para reflexão. A língua árabe tem conhecido vigorosa explosão demográfica na internet e pode sobrepujar-se ao inglês nas regiões onde é oficial. Pena que Marco Lucchesi não esteja aqui, né? A conhecida Wikipédia, ou Wikipedia, por assim dizer em português, reúne conhecimentos em mais de 270 línguas, sendo atualmente a plataforma que mais suporta as línguas, muito mais, por exemplo, do que o Facebook e, ironicamente, o Google Tradutor. No cômputo geral das línguas do mundo, a língua portuguesa varia da 5ª à 8ª posição. É a 8ª para quem a utiliza como primeira e segunda língua. É a 7ª para quem a tem como primeira língua unicamente. E entre as 10 línguas mais comuns de usuários da internet, está em 5º lugar, com impressionante crescimento no período de 2000 a 2011. 990%. 990%, repito. Existe capacidade para um crescimento ainda mais robusto, caso sejam resolvidos alguns conhecidos problemas na área de educação, bem como combatida a exclusão digital, ou seja, a falta de acesso de usuários e a pequena produção de conteúdo em língua portuguesa. Prevê-se que, de 2010 a 2015, a língua inglesa estacionará em 25% e continuará a ascensão das línguas árabes e asiáticas. A novidade... Perdão. A novidade será o aumento de línguas indígenas, entre elas o Quechua e o Guarani, ou ainda o crioulo caribenho e o suahili africano. Todas elas merecerão maior espaço e começarão a produzir conteúdo, o que terá efeito até mesmo no crescimento de programas voltados para a tradução. Por isso mesmo, será importante a elaboração de políticas linguísticas voltadas para o português, considerando-se a hipótese de maior equilíbrio entre as línguas e os saberes. Mais poder, né? Foi justamente em Dili, capital do Timor-Leste, que se realizou, no dia 23 de julho passado, a 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Divulgou-se ali uma declaração sobre a CPLP e a globalização, na qual se exploram as oportunidades e as implicações políticas do processo globalizador, que incluem a área das novas tecnologias. A Declaração de Dili, por sua vez, adotou o Plano de Ação de Lisboa, em itálico, com enfoque no português como língua de inovação
Entendeu? Como língua de inovação de conhecimento e na importância da língua portuguesa nas economias criativas, que define as estratégias globais para a promoção e a difusão do idioma. Esse plano de ação de Lisboa dá importância também à presença da língua portuguesa nas organizações internacionais, suportadas por uma análise realista dos contextos geoestratégicos e regionais de atuação. Entre as recomendações do plano está de assegurar ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa condições políticas, econômicas e de gestão para a continuidade do projeto de criar uma plataforma comum na internet para o ensino do português como língua estrangeira. É preciso, sim, e afirmo em conclusão, elaborar políticas eficazes para a língua portuguesa na internet. As línguas, nos meios eletrônicos, são elas mesmas novas fronteiras que devem ser expandidas. Quando se atingir a etapa de maior educação e mais conteúdo, não será preciso comentar a língua portuguesa e o poder. Será possível, então, usufruir, embora com parcimônia e cautela, o poder da língua portuguesa. Muito obrigado, Felipe Fortuna. É realmente que o tema provoca interesse, eu estou verificando pelo fato de as pessoas continuarem aqui, apesar da além adiantada da hora. Muito além da hora. Muito além da hora. E eu vou me beneficiar de ter a última palavra, para dizer apenas o seguinte: o que faz os cânones é o poder. A língua portuguesa terá presença no mundo maior ou menor, conforme os países que a falam tenham mais ou menor poder. É o poder que define o destino das línguas. E é o poder que define, em última análise, o volume de pessoas que as praticam. E eu não me assusto nada com o problema de que tem tanto chinês, porque, na realidade, o chinês são várias línguas. Falar em chinês, colocar como se fosse uma única língua, seria colocar todas as línguas latinas como uma única língua. Ele é o mesmo, é único na escrita mandarim. Mas na fala e no dia a dia, há chineses e chineses. Mas não há, entre os falantes de português, aqueles que não conseguem falar um português diferente, tão diferente do outro, com variantes tão diferentes que não possa ser entendido. Nós nos entendemos todos em português, no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e um pouquinho entre aqueles poucos que ainda falam português em Timor-Leste, e que nós esperamos que aumente de ano para ano. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. E só para uma frase, em matéria de poder da linguagem, de poder da língua, eu lembraria que o verbo é tão poderoso que ele ilumina toda a civilização ocidental cristã na condição do verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e como carne ele redime em termos cristãos. E na civilização islâmica oriental, quem ilumina é o verbo, mas não o verbo encarnado, é o verbo enlivrado. É a palavra do Corão. É o verbo no livro, não o verbo na carne. Isso faz toda a diferença, mas não, e mostra mais uma vez uma amplitude do poder do verbo, do poder da palavra. Agradeço a Alberto da Costa Silva a gentileza, a distinção de participar deste seminário, de trazer os seus convidados, o Felipe Fortuna em absência, mas em presença, né? Nelson Meli Souza, que nos iluminou aqui com a sua belíssima exposição, Alberto, que pontuou com os seus comentários a que nós já nos acostumamos e esperamos a cada momento que tenha esse brilho. O brilho das intervenções de Alberto é uma questão meramente cronológica, nós sabemos disso. Quer dizer, ele chegar aqui, nós já sabemos que temos um seminário de sucesso garantido. Termino com a programação da Academia, no dia 28 de agosto, às 17h30,
o próximo seminário, a literatura infantil e juvenil na atualidade, que terá como palestrantes a acadêmica Ana Maria Machado e como participantes convidadas Elizabeth Serra e Graça Ramos. No ciclo de conferências, no dia 19 de agosto, terça-feira, ciclo coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, na série Novos Olhares, a coordenação do acadêmico José Murilo de Carvalho terá como conferencista Fernando Henrique, com o título Perspectivas Políticas do Século XXI, Crise e Reinvenção da Democracia. Repito, Perspectivas Políticas do Século XXI, Crise e Reinvenção da Democracia. Imperdível. Em 21 de agosto, quinta-feira, 17h30, o lançamento do livro Afrânio Coutinho, Textos Reunidos, organização de Eduardo Coutinho, com colaboração de Mônica Amin. Agradeço a presença de todos e aguardo na próxima sessão do seminário do ciclo de conferência. Muito obrigado.